Seja muito bem-vindo em nosso programa Jesus e Saúde Mental. Periodicamente, além dos temas que nós vemos trabalhando, sempre na perspectiva de trazer novos ângulos dentro do Evangelho de Jesus, a partir da obra de Kardec, a obra de Joana, as obras espíritas, nós também abrimos espaço para perguntas e respostas. E hoje iremos fazer perguntas e respostas que vocês nos enviaram, especialmente a partir do meu canal do Instagram, prof_Leonardo_Machado. E mais uma vez nós temos a grata participação especial da nossa amiga Ana Tereza Camasmi. Peço então para que você fique conosco depois da vinheta mais uma vez. Olá, Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, gratidão em nome da TV da Mansão, em nome do programa especificamente, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar conosco. Passo então a palavra para você para fazer a sua saudação inicial. Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês de novo, uma alegria. Agora que a gente está se preparando para o Natal, desejo que vocês todos sintam essas bênçãos, né? Que a Mansão do Caminho, que é a nossa fonte inspiradora, também esteja protegida pelas bênçãos de paz. Obrigada. Ana, uma pergunta que mandaram muito boa, assim, é possível se liberar dos obsessores somente com autoconhecimento e oração? Depois eu também complemento. Pergunta boa isso, né? E é um bom começo, um excelente começo, mas a gente pode esmiuçar esse seu pedido, a gente pode se apoiar também na pergunta. Kardec perguntou exatamente isso para os espíritos, né? Ele perguntou isso na questão 478, que eu vou ler. Ele pergunta assim: qual o melhor meio de nos livrar dos espíritos obsessores? Resposta curtinha: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor dá às sugestões. Com o tempo, eles perdem o interesse porque não encontram sintonia com a gente. Em vendo que nada conseguem, se afastam. Então, quando você cita aqui autoconhecimento e oração, então vamos pensar, por que o autoconhecimento é importante? Porque quando você faz esse processo, né, de olhar para você, você vai perceber aonde que você faz a liga com esses espíritos menos felizes. Se você é distraído disso, você não sabe aonde que você engata, aonde que você dá chance para que eles permaneçam na sua companhia, e isso vai se repetir indefinidamente. Então, o autoconhecimento é necessário para você descobrir esses pontos de contato, que nós temos muitos, né? Muitos mesmo. Quem são os obsessores de hoje, né, minha gente? São os nossos companheiros de outras experiências, né? Ou, às vezes, os obsessores também aparecem porque a gente está começando a trazer mudança em algum lugar. Quando a gente começa a fazer o trabalho do bem, por exemplo, e contraria os interesses dos espíritos que estão ali adoecidos, eles começam a nos atacar, não tem nada a ver com a gente pessoalmente, mas eles têm ficam adversos porque não concordam da gente ajudar pessoas a se melhorar, que são pessoas que interessam para eles que continuem naquele mesmo lugar. Então, Jesus falou isso, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por minha causa. Então, por que bem-aventurados? Isso significa que o trabalho do bem que incomoda é um excelente trabalho do bem. Um trabalho do bem que não incomoda é uma coisa esquisita, uma coisa estranha, né? Então, autoconhecimento é de conhecer esses pontos de contato. E mesmo que não tenha ponto de contato, como no caso de uma tarefa, assim, o autoconhecimento ajuda a gente acionar os nossos recursos internos de defesa para isso, né? Paciência, resiliência e, principalmente, compaixão. Quando você coloca oração, eu gostaria de acrescentar que Jesus dizia: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, na sua oração por você, também faça por eles, mas faça por eles com seu coração compassivo, que significa assim: ele está tão adoecido quanto eu já fui, né? Ele está tão adoecido e alguma coisa eu tenho a ver com esse adoecimento, então eu gostaria que ele melhorasse.
Sinceramente, eu gostaria que ele melhorasse. Então, na sua oração, você abre espaço para que ele possa ser beneficiado. Então, você precisa desejar que ele seja beneficiado. Então, em vez de a gente só pensar de se livrar, a gente também acrescentar. Tudo bem, eu quero poder ter uma vida um pouco mais leve, mas eu também desejo o bem para esse que está na ignorância, está mergulhado no mal-estar, né? E eu acrescentaria, então, um terceiro fator. Então, autoconhecimento, oração, que você sugeriu, e o terceiro seria o trabalho do bem. Porque quando a gente trabalha no bem, meu Deus do céu, não tem para ninguém. A gente muda a nossa frequência, sabe? A frequência de pensamento repetido. Quando a gente está lá entregando cesta básica, empacotando as comidas, entregando um prato de sopa, o obsessor acha isso chatérrimo. Ele não tem vontade de fazer isso, né? Ou ele vai se sensibilizar com esse teu movimento. Ele vai começar a achar interessante esse seu movimento. E talvez aconteça com ele algum tipo de transformação. Então, a gente viu isso no filme do Divaldo, a gente vê esse pedacinho, né? O obsessor, quando vê o Divaldo acolhendo a mãe dele, enquanto criança, na mansão do caminho, enternece o coração dele, o Máscara de Ferro, vocês lembram? Então, quando a gente faz o trabalho do bem, não só a gente muda a frequência, a gente melhora de humor, produz serotonina, melhora os níveis dos nossos neurotransmissores, a gente também sensibiliza os nossos obsessores positivamente. Então, é isso. Cansar pela paciência através do bem. Também no Livro dos Espíritos, Ana, há uma passagem que eles nos explicam que os espíritos, eles influenciam nossas vidas mais do que nós imaginamos, de tal modo que ordinariamente, ou seja, geralmente, eles acabam até comandando, teleguiando a nossa existência, né? E aí é interessante pensar em alguns níveis de aproximação dessa influenciação. Tem um nível mais próximo, mais embrincado, que há quase um comando mesmo físico, né? A gente pode até ver o exemplo máximo disso, a subjugação, e aí há uma subjugação física, e também Allan Kardec diferencia uma subjugação moral, que seria mais no aspecto emocional, né? Mas ele quer dizer assim que existe uma influência muito próxima, inclusive fisicamente falando, né? Do ponto de vista de espaço. Aí existe uma outra em que ele não consegue influenciar a nossa vida de forma tão intensa, mas ele consegue penetrar o nosso ambiente. Ele fica próximo na nossa casa, devido ao teor vibratório que a gente possibilita. E existe uma outra situação em que, pelo trabalho no bem, pelas outras coisas que a Ana falou, a gente muda um pouco a nossa psicosfera ambiental, e aí o obsessor não consegue penetrar um campo, né? Um campo físico. E aí eles, às vezes, lançam pensamentos, né? É uma influência que a gente chama assim, telepática. Então, são vários níveis e, consequentemente, dependendo do nível, vai ficar um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil se desvincular. E a ideia de que quanto mais, né, falou só oração, tudo isso vai mudando a nossa psicosfera, né, vai mudando o nosso estado íntimo, para que esse tipo de influenciação muito próxima não consiga ser feito. Agora, nunca ninguém fica livre de uma possibilidade de influenciação à distância, mesmo os trabalhadores do bem. E por isso que tem que ter muita humildade também, né, no lidar, que a gente não é invulnerável. Perceba ali o próprio exemplo do Divaldo que você trouxe, Ana. Era um perseguidor, já fazia mais de 400 anos, por uma vida um pouco mais de atrapalhos ali que o Divaldo teve ali 1600, e 400 anos depois, esse espírito continuava perseguindo. Mas, às vezes, esse perseguidor, ele conseguia obsediar. Quando, por exemplo, o Divaldo, perturbado, muito jovem, quase comete suicídio. E a Joana de Ângeles fala para ele, por conta do teu teor de melancolia, de decepção, né? Aquela perseguição conseguiu efetivar-se, né? E ali ficou um quadro obsessivo mesmo. Então, isso nos mostra a humildade e a paciência baseada nessa humildade. A ideia, Ana, também que eu queria trazer é o seguinte:
de que às vezes é muito difícil sair da nossa monoideia, sabe? Especialmente a gente pensar em termos reencarnatórios. A gente vê isso no quadros psiquiátricos, em que às vezes você vai conversar, eu vi isso recentemente, eu ia conversar com uma pessoa e ela com um quadro grave da psiquiatria, parecia que não escutava. Era porque a ideia dela fixa, parecia que não estava escutando. Então, ela não conseguia estabelecer um diálogo. E isso era um processo de auto-obsessão, a monoideia é uma auto-obsessão. Isso também fica influenciado pela obsessão externa. Aí eu lembro de uma palestra que eu terminei, isso já várias vezes aconteceu, de vir uma pessoa fazer uma pergunta e não conseguir escutar a resposta. E ela me fazia uma pergunta e eu falei assim, olha, você precisa aprender a ajudar sem querer salvar. E ela então respondia, parecia que não tinha falado nada. Eu falei, olha, eu queria que você escutasse. Aí eu percebi que ela estava sendo induzida, né, para que ela não escutasse, porque ela vai até... eu falei com a Ana, mas ela não falou com a Ana, ela não escutou a resposta da Ana. Ela fez uma pergunta e não escutou o que a Ana disse. Ela então vai falar com a Ana e a resposta que ela fica na monoideia é meio que para até afirmar, mas foi a Ana que me disse isso. E a Ana não falou isso, ela apenas escutou. Então, essa é uma estratégia dos obsessores para que a gente não saia da vibração. Eu lembro que eu falei, como eu captei isso, eu falei assim, olha, eu queria que você escutasse. Não, eu escutei, não, eu queria que você escutasse, eu vou repetir. É preciso querer ajudar sem querer salvar. Aí ela repetiu a mesma história. Peraí, você não está escutando, escute um pouco. E aí, repetiu, eu tive que repetir umas 5 vezes, como um mantra. Ou seja, assim como o obsessor queria cansar a cabeça dela, o meu mantra quis cansar o obsessor, e ela conseguiu, né? Depois dessa conversa, eu falei, você não está escutando. Você acha que está escutando, mas não está escutando. Eu queria que você escutasse essas 2 palavras. Então, é isso o que a gente tem que fazer, dar uma contra-ideia. E aí eu conversava com isso sobre o Divaldo, ele falou, é muito difícil, meu filho, a gente fala sobre oração, mas é muito difícil o pessoal mudar quando está nesse processo. E não é à toa, conversava eu e ele, que as pessoas buscam o que? As distrações, buscam as festas, buscam sabe? Para tentar ver se muda a faixa vibratória, né? Porque não conseguem. Só que o problema busca mudar a faixa vibratória em uma libação alcoólica. E aí pega outro problema. Busca mudar a faixa vibratória aqui, fica às vezes teleguiado, eu estou aqui com o celular, né? Fica teleguiado, às vezes fica distraído, porque é a forma de tentar aliviar um pouco, mudar a conexão, entendeu? Busca um humor, e aí tenta mudar a faixa vibratória, distraindo o pensamento. Só que é uma coisa que não alimenta profundamente, não muda a psicosfera internamente. Então, eu acho interessante o que eu conversava com ele, pois é, sabe o que eu vi? Com uma paciente com esquizofrenia. Ela começou a esquizofrenia muito jovem, e ela fica com as vozes da própria esquizofrenia, a obsessão, de tudo junto lá. Tem 2 coisas, nesse sentido que a gente está conversando, que ela me falou que consegue, que é quando ela está desenhando, que ela gosta de fazer o desenho. Então, quando ela gosta de fazer uma atividade, quando ela está lá interessada, ela muda a atenção, porque ela está fazendo outra coisa, e uma coisa que ela gosta. Então, ela bota um prazer que consegue rivalizar com a obsessão. Então, ela me dizia assim que quando ela faz alguma coisa, ela se distrai tanto que as vozes nem aparecem. Veja, as vozes da doença, a monoideia, qualquer interpretação que a gente queira dar, como ela está distraindo a cabeça dela com algo prazeroso, que é algo que faz bem, ela consegue ficar sem escutar as vozes. Então, cansar, nessa perspectiva mais prática, é distrair a cabeça, só que distrair com coisas construtivas, porque aí depois não tem a ressaca que piora ainda mais a obsessão, né? Eu conversava, Ana, com um obsessor de uma pessoa que estava ajudando, e ele falava assim, olha, você tem paciência, eu também tenho. E achei bem interessante, ele captou isso aí. E aí no diálogo eu pude falar assim, só que a sua paciência é baseada na vingança. E de fato, a primeira lição que eu conversava isso com ele, a primeira lição que nós temos de paciência é a partir da vingança. O ditado popular diz, né? A vingança é um prato que se come frio. Tem que ter paciência para comer o prato frio. Só que essa paciência se esgota, né? Porque ela não sacia. E a paciência que eu estou aprendendo a ter é a paciência baseada no amor. Então, ela rivaliza com mais força. E a partir daquilo, sabe?
a gente conseguiu dialogando, foi bem bonito, que simboliza um pouco cansar. Só que o amor, ele é insaciável, no sentido que ele não sacia, ele está sempre saciado e insaciado ao mesmo tempo, né? Como diria Sócrates, é um poro que passa e nunca retém. Então, para ampliar um pouco, que bacana isso. Eu também lembrei aqui na questão 660 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se a prece melhora o homem. E aí os espíritos vão dizer uma coisa bonita, né? Que a prece deveria ser um estudo de si mesmo. Claro que a prece melhora o homem, mas a gente pode fazer preces decoradas que não têm conexão com o nosso sentimento, né? Então, a gente fazia as preces para nos ajudar a sair desses quadros difíceis, de obsessores tenazes, né? A gente precisa ser tenaz também, né? Como você falou aí, paciente, insistente e tal. E nas orações, você ir fazendo um estudo de você mesmo. As coisas que eu estou melhorando, as coisas que ainda estão difíceis. É um lugar, é um diálogo íntimo com Deus, né? Então você pode pedir ajuda para sustentar a sua força diante desse assédio que está frequente para você. Nessa perspectiva, tem uma outra pergunta que acho que tem a ver, assim, porque a gente está falando de trabalho, oração, a oração é o trabalho do bem, ajudando a melhorar uma obsessão, melhorar uma auto-obsessão, mudar a frequência. Aí a pessoa pergunta, mas olha, eu também tenho crenças de que eu tenho que trabalhar sem parar, e não me dou oportunidade do descanso. E aí ela coloca isso até como uma angústia. Como é que eu posso me livrar disso? Como é que eu posso me livrar disso? Então, eu acho que tem a ver com essa perspectiva. Às vezes, nós estamos fazendo um trabalho repetitivo que é quase obsessivo, né? Nós não estamos mudando faixa vibratória nenhuma. Eu acho interessante um livro em inglês que eu estou lendo assim com muita avidez, gostando muito, que eu nunca tinha lido, é O Retrato de Dorian Gray. É o único romance de um inglês chamado Oscar Wilde. E ele vai fazer um retrato de uma sociedade do século XIX que estava, digamos assim, encharcada de muitas informações, e ele falando assim, algo muito interessante. O máximo de imortalidade, não é ele, né? O personagem Lord Henry, que é bem assim, bem irônico, sabe? É um inglês bem típico, bem irônico. Ele é o máximo de imortalidade que o século XIX inglês dá, é o sucesso no tabloide. Tabloide é aqueles jornais sensacionalistas de 5 minutos, né? E aí eu fico pensando também essa ideia atualmente de tantos bombardeios de informações, tanta velocidade, tanta coisa, e a gente fica também robotizado. É outro tipo de obsessão, uma hipnose cultural, né? Porque a obsessão é aquela ideia de repetição, que não leva a lugar nenhum, aquela ideia de fixação. Então, às vezes, nós também ficamos obsediados pela cultura do nosso momento, que vem a influência também obsessiva por ali, sabe? E o trabalho na ideia do excesso que não aprofunda. A gente sempre tem que estar conectado, atualizado, mas atualizado com coisa nenhuma. Porque se eu parar para pensar, algumas notícias, né? São tanta coisa. Faça esse teste, eu já fiz isso comigo, assim. Quando é alguma coisa realmente importante, vai chegar até você. Não precisa você ficar se atualizando. Veja o noticiário, de manhã, tarde e noite. É praticamente a mesma coisa. Já fez esse teste. É praticamente a mesma coisa. Porque tem que ficar gerando notícia, tem que ficar gerando informação. E tudo isso são processos hipnóticos, na ideia de que a obsessão nos tira de nós mesmos. Não é? Aquilo que é muito repetitivo nos tira de nós mesmos. É a principal característica da obsessão. Auto-obsessão, obsessão de desencarnados, obsessão cultural, uma hipnose cultural. Então, esse é um ponto importante que a pessoa pergunta, né? Como é que eu posso tirar essa crença? Então, primeiro o que eu estou colocando aqui, e vou passar para a Ana, é questionar, né? Ter um senso crítico para o momento histórico que a gente vive, de repetição, para tentar ver assim, será que tem que ser assim? Será que eu preciso fazer igual? Então, eu achei bacana esse aspecto que você está dizendo, que é o momento que a gente vive, que fica o tempo todo dando essa informação,
que a gente não pode parar. A gente não pode parar nada. Não só a gente não pode parar de trabalhar, como a gente não pode parar de ler as mensagens do WhatsApp, a gente não pode parar para descansar, não pode parar. Porque parece que se a gente parar, a gente vai perder o bonde, né? A gente vai ficar excluído de fora, a gente teme ficar de fora. Então, de estar o tempo todo para se sentir incluído, a gente se desconecta de si para poder se conectar com tudo isso, porque para a gente dar conta de tanta conexão, de tanta demanda por conexão, só alguém muito desconectado para dar conta disso. E eu acho interessante esse diagnóstico psiquiátrico, déficit de atenção que a gente tem, que é um diagnóstico importante, mas eu muitas vezes vejo que esse diagnóstico poderia ser aplicado para todo mundo. Acho que todos nós estamos com déficit de atenção, porque a gente não consegue ficar concentrado, é impossível você ficar concentrado numa coisa. E aí, se alguém é muito concentrado, é chamado de autista, porque tem hiperfoco. Isso é muito maluco, né? Então, nós estamos vivendo a era da desatenção, porque quanto mais desatento, mais consumista a gente se torna. Consumista de qualquer coisa, tá? De comida, de objetos, de informação, de imagens, de vídeos, né? Então, de modos de viver, a gente também consome isso, modos de ser, modos de viver. Então, para a gente encontrar o nosso eixo novamente, a gente apoiar isso no nosso coração, precisa de um grande trabalho, um trabalho diário, persistente de conexão. Então, esse é um ponto do mais importante e mais intenso. Mas tem um segundo ponto que eu queria acrescentar, que são os estudos transgeracionais, né? Os estudiosos, né, que estudam as nossas gerações passadas e as ligações que a gente tem com elas, o quanto que a gente ainda é tomado, o quanto que a gente sente na alma da gente necessidades que não são nossas, mas são de nossos ancestrais. E se a gente pensar reencarnatoriamente falando, isso faz muito sentido, porque nós somos eles, né? Na verdade, somos nós voltando, né? Os estudos transgeracionais falam uma coisa muito importante sobre os filhos de imigrantes, filhos e netos de imigrantes. Ou até quem veio do Nordeste para o Sul do país. Pode ser imigrante fora do nosso país, como pode ser aqui no Sul. O que acontece quando alguém imigra? Né? Quando alguém sai do seu país de origem e vai para o outro? A finalidade é trabalhar sem parar, para poder conseguir justificar, para poder buscar uma vida melhor e para poder compensar tanta distância física e afetiva. Então, olha, eu não estou com vocês, meus amores, minha família, meus queridos, porque eu estou trabalhando para poder oferecer uma vida melhor para todos nós. Então, eu não posso deixar minha família e todos os amores e ficar na praia. Isso pareceria irresponsável ou desamor. Então, todo imigrante que veio para o Brasil, os italianos, os portugueses, os japoneses e os tantos, né? A nossa origem brasileira ela é toda assim, trouxeram esse modo de pensar muito forte, que não pode parar de trabalhar, porque isso justifica e compensa tanto esforço afetivo, tanta falta afetiva. Eu me lembro quando eu era criança, tinha portugueses no bairro que eu morava. Eu morava num bairro de casas portuguesas, né? E era muito, mas muito comum eles juntarem dinheiro o ano todo, trabalhavam muito e iam passar as férias em Portugal. Levavam o dinheiro todo para Portugal, todas as coisas que compraram durante o ano, e iam comemorar com a sua família todo o esforço do ano inteiro. Então, assim, eles não podiam parar de trabalhar. Quando estavam aqui, estavam trabalhando. Eles só podiam ser felizes e usufruir a vida quando voltavam para Portugal. Então, para a gente poder também acrescentar que é possível que esteja nas nossas crenças, eu não posso parar de trabalhar porque não é certo parar de trabalhar, porque eu tenho experiências familiares e vozes familiares que reforçam esse lugar. Do medo da escassez, do medo da falta, do desespero de faltar. Então, é uma coisa para pesquisar, se na sua história de vida tem isso. A Joana de Anjos, no livro Conflitos Existenciais, tem um capítulo maravilhoso chamado Neurastenia, que vai dizer que se a gente mantém esse modo de viver, trabalhando sem parar, a gente adoece, e a gente precisa poder respeitar as leis do trabalho, não só as leis humanas, mas está no Livro dos Espíritos, na parte sobre as leis morais, tem lá a lei do trabalho, limite do trabalho. Então, o repouso faz parte e é necessário para que a gente tenha êxito no trabalho. A Joana é bastante primorosa até na antecipação de algumas temáticas
sobre esse tema, você trouxe essa passagem, que o termo atualizado seria síndrome de fadiga crônica, ou mais atual ainda, burnout, né? Só que o burnout é o esgotamento ligado ao trabalho. E aí o pessoal perguntou, mas será que não tem um esgotamento de vida? Né? Tem, né? A fadiga crônica, né? Tá sempre cansado, né? Que era a neurastenia, e é justamente no século XIX que cresce muito. Nós estamos em muitos resquícios do século XIX, sabe? Não só a guerra, mas os resquícios das guerras, essa coisa transgeracional. Nós mesmos que voltamos reencarnados. E outro ponto, no livro O Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, ela traz também, não só essa ideia, mas a ideia de que precisamos de um pouco de desconexão com lá de fora para uma conexão real, né? Fazendo o jogo de palavras que você trouxe, só alguém muito desconectado consigo consegue ficar tão conectado com a cultura externa. E aí a gente pode pegar o jogo do ego, o externo, com o self. Então, a conexão com o self, conexão com Deus, a conexão excessiva com o mundo, com a cultura, com o mundo social, com as coisas, as necessidades temporárias e a conexão excessiva com o ego. Aí você fica nesse estado de desconexão. Aí ela propõe a solitude, né? Ela propõe um estado de conexão com a natureza. E aí é interessante que são temas, né, atuais, assim, que se falou muito até na pandemia, muito sobre solitude. Aí você vê Joana de Ângeles, 1999, é esse livro Despertar do Espírito, ou seja, antecipando, né? E esse... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse livro. Curioso, eu estou achando assim curioso porque isso mostra, como estou fazendo uma live e está no computador, essa internet já me desconectou algumas vezes. É a Siri, a inteligência artificial do meu computador, que capta a minha voz, eu não sei como é que desliga, e o WhatsApp Web, que meu telefone está no silencioso, mas o WhatsApp Web está ligado para ver as perguntas. Aí foi alguém que me ligou. Então sempre está conectado, né? Impressionante isso, que acho que é exemplo e prática de que como as coisas nos distraem. É impressionante. Com a intenção de nos ajudar, nos atrapalha, não? Pois é. Eu estava pensando sobre isso, assim, e tem tudo a ver com a leitura do Despertar do Espírito. O TDAH que você colocou, antigamente, quando eu fiz residência médica, TDAH era um diagnóstico que tinha que começar na infância. Aí começou a sair artigo científico, inclusive de brasileiros, 2 brasileiros que estudam muito o tema, e fizeram um segmento e mostraram um dado muito novo. Olha, é possível começar a ter TDAH na vida adulta. Isso causou um rebuliço, Ana, na minha área. Porque era entendido como residual, né? Se aparece na vida adulta, é residual da infância. Era na infância que começava. E aí eles lançaram esses artigos bem feitos, cada um de forma independente, meio que em paralelo, e mostrando evidências de que pessoas que não tinham diagnóstico na infância começaram a ter na vida adulta. E aí se levantou vários debates, é erro diagnóstico, é superdiagnóstico, sempre são debates muito possíveis e muitas vezes verdadeiros, mas aí começaram a vir outros, e hoje você tem replicação de outros dados mostrando algo parecido. E aí, além de a gente pensar sobre superdiagnóstico, influência de remédio, influência de indústria farmacêutica, todo esse debate que é sempre importante de ter, há uma outra coisa central que toca com o que a gente está conversando aqui. Se as doenças do nosso psiquismo, elas não são apenas coisas genéticas, elas também têm uma influência cultural, ambiental do momento. A gente está falando, inclusive, essa proposta da cultura como sendo um obsessor de nós mesmos, né? Então, se o externo nos influencia, e se a gente vê assim, doenças tipo depressão, fatores externos, aí antigamente se falava depressão endógena, que era aquela mais genética, e psicógena, não psicogênica, aquela mais externa. A ideia hoje é que TDAH, o número de diagnóstico aumentou também, porque o estilo de vida também está muito cheio de estímulos, uma quantidade maior do que o nosso cérebro consegue dar conta. Pode aguentar. Então, assim, é um adoecimento que começa depois, não só pela questão de moda, tal, de diagnósticos, que são debates que, mais uma vez, repito, importantes,
Mas a ideia de que, olha, o estilo de vida, inclusive do ponto de vista atencional, de função executiva, de habilidades do cérebro, está adoecendo, porque é tanta coisa, e acho que peguei o exemplo aqui de duas coisas. Estou fazendo uma live, em 2 momentos sou interrompido pela tecnologia e pela hiperconexão, né? Porque, veja, tudo bem, é legal a Siri para você falar, mas tem um escritor brasileiro que fala assim: eu acredito que o que desenvolve a tecnologia é a preguiça. Eu achei muito interessante. É verdade, é verdade. É Luiz Fernando Veríssimo. Ele fala preguiça, porque, veja, pegar minha voz, porque eu não posso mais escrever. Ou seja, para ser mais rápido. E aí a pergunta é, com esse tempo que foi economizado pela tecnologia, o que é que a gente está fazendo com esse tempo? Consumindo com mais coisas. Então, o Joana de Ângeles, inclusive, faz essa proposição no livro Despertar do Espírito sobre essa questão da solitude, né? Olha, a tecnologia vem, nos dá tempo, porque agora a gente consegue fazer mais rápido um trabalho que a gente poderia fazer. O juiz consegue ver mais processos com um IA. Tá bom. E esse tempo que ele economizou, ele está fazendo o quê? Bota mais demanda. Aí o cérebro adoece. TDAH, transtorno, déficit de atenção, porque é muita demanda. Nós adoecemos, nós nos desconectamos. A ideia de que... E aí fica sempre, não, mas é bom porque a gente pode ter mais tempo. Tempo para quê? Para quê? Essa é uma pergunta bem central, né, na perspectiva da obsessão, na questão mais profunda, né, mais profunda sobre o que é obsessão, como é que a gente pode se curar dessas obsessões, a cultura com obsessão. Acho que é um debate interessante, né, para a gente poder pensar. E como é um debate interessante, a gente não vai terminar aqui, e como a gente ampliou muito, eu até queria fazer mais perguntas hoje para a Ana, mas eu acho que vem ao encontro, né? Talvez porque a gente está gravando esse programa às vésperas do Natal, fica repensando sobre o tempo, sobre o ciclo do ano, como é que foi, como será o próximo ano, como é que vamos administrar o nosso tempo, como é que nós vamos administrar a nossa vida, nossos pensamentos, nossos esforços, né? O que a gente vai precisar renunciar para dar lugar para outras coisas, porque a gente quer enfiar coisas novas, mas a gente não entende que para entrar um novo, a gente vai ter que abrir espaço. Então, na sua lista de propostas para o ano novo, também tem que incluir as coisas que você vai romper, que você vai abrir mão, que você vai deixar, para poder abrir espaço para as coisas novas que você está querendo acrescentar. Então, parece que a gente é um poço sem fundo, parece que vai caber tudo sempre. Não é verdade, não cabe tudo. O nosso dia é de 24 horas. E esse limitador do tempo, ele é próprio da vida corpórea e necessário para a gente. Ser finito corporeamente nos ajuda a fazer escolhas. Então, se a gente não fosse finito, se o dia não fosse finito, a semana não fosse finita, a gente não amadureceria o espírito, porque não tinha que fazer escolha, né? Então, nessas suas propostas para 2025, que todos vocês devem estar fazendo as suas listinhas aí, inclua as coisas que você vai renunciar também. É isso, a renúncia como sendo a possibilidade de não fracassar até, né? Porque se você vai fazer tanta coisa ao mesmo tempo, vai fracassar, né? Vai falhar, e a ideia do trabalho excessivo é para não falhar, é para não, né? Então, a ideia da renúncia, eu costumo dizer isso, na renúncia, nessa perspectiva mais prática, psicológica, é a possibilidade que a gente tem de não fracassar, inclusive. Isso. Dá tempo de eu acrescentar uma coisa que eu me lembrei? No livro No Mundo Maior, tem um caso maravilhoso sobre excesso de trabalho, que é Pedro e Camilo, né? Pedro assassina Camilo. Essa dor dele ter cometido um crime é tão grande que ele usou o excesso de trabalho para se esquecer. Então, ele trabalhou exaustivamente, ele casou, teve 5 filhos, mas ele trabalhava sem parar, para não pensar. Então, a gente está falando aqui do trabalho sem parar, pensamos aqui no trabalho sem parar como sendo o mundo moderno que a gente está tendo sem pausas, né? Falei aqui dos aspectos também que você pode estar ligado com experiências familiares, então são questões que não são suas, que você precisa poder se diferenciar,
mas também você pode usar o excesso de trabalho como fuga psicológica de algo. Não precisa ser exatamente como a história do Pedro e do Camilo, mas veja que interessante, ele adoeceu o cérebro. Uhum. Ele foi para o hospital, ficou internado, ponto de morrer, porque ele foi tendo falência da memória, do pensamento, foi tendo falência muscular, de excesso de trabalho. Então, assim, não é esse lugar que Deus espera para a gente, não, viu? O trabalho tem que ser meio, não pode ser finalidade da vida. Beleza, Ana, muito obrigado. Espero que a gente possa ter aí um ano de 2025 com mais conexão profunda e também conexões entre nós aqui na TV da Mansão. Tudo de bom para você, tudo de bom para você que está nos escutando.